Vamos juntos nesta quinta-feira falar de saúde, falar de bem-estar. Doutor Fernando Gomes já está ali no cantinho do estúdio me esperando. Muito bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Stephanie. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde? Vamos juntos. Você pode participar, te lembro sempre, usando a hashtag correspondente médico no Twitter ou também pelo Instagram da CNN Brasil, @CNN Brasil, por onde já chegaram muitas perguntas, hein, doutor Fernando? A gente adiantou alguns assuntos ontem e o pessoal mandou muitas perguntas aqui pra gente. Bom, vamos começar hoje o quadro falando sobre vulnerabilidade. O sentimento normalmente é associado a uma situação de fragilidade, de insegurança, mas será que é assim mesmo? A gente conversou com o filósofo e psicanalista René Dentes. Ele tem um livro sobre o assunto e explicou que a vulnerabilidade nem sempre é isso não, hein? Nem sempre é um sinônimo de fragilidade. Vamos ouvir o que ele disse. As pessoas têm medo em se mostrar vulneráveis porque elas acreditam de forma equivocada que a vulnerabilidade esconde fraquezas. Ao contrário, é a partir da vulnerabilidade que nós conseguimos acessar nossos elementos mais individuais, não ditos inconscientes, e daí podemos criar algo novo, singular. Doutor Fernando, a gente vive num mundo estressante demais, né? Que temos que estar ligados a 1000 coisas ao mesmo tempo. E nesse cenário, o que contribui para que a gente se sinta um pouco mais vulnerável? Bom, a gente tem o seguinte, uma vulnerabilidade dita real, quando a gente olha para o mundo físico, do ponto de vista prático. Você imagina, quem está na zona de conflito agora, certamente está numa situação vulnerável de sofrer alguma injúria ao seu próprio organismo do que quem não está. Isso é um fato concreto. Mas o grande detalhe aqui é a questão da própria percepção. E isso pode ser muito individual. Como a gente tem aqui representado no telão, existe toda uma questão relacionada com existência, que é única, e a autopercepção, o autoentendimento, a inteligência intrapessoal, ela nos dá, na verdade, esse conceito. A influência do mundo digital, Stephanie, hoje em dia a gente sabe que a informação ela chega de uma maneira muito diferente, muito potente do ponto de vista emocional e de sentimentos, e toda a questão relacionada com a própria aceitação. É me enxergar dentro de um determinado sistema, entendendo que podem existir pessoas que estão em situações melhores ou piores do que eu, dependendo do critério que eu utilizo para fazer o julgamento. Então eu posso falar que uma pessoa, ou eu posso me sentir vulnerável do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual e assim sucessivamente. Entender essa percepção e como muito bem foi dito, né, pelo autor do livro, entender que isso, na verdade, não esconde aí uma fraqueza ou uma situação de que sempre você vai estar na pior, mas, na verdade, uma grande riqueza de se autoconhecer e, portanto, a partir de então, construir algo muito concreto em relação à sua própria vida, faz todo sentido. Doutor Fernando, como reage exatamente o nosso cérebro nessas situações de vulnerabilidade social, emocional, como o senhor bem citou aí, e como é que a gente pode transformar essa vulnerabilidade em algo positivo? É possível, né? É possível. Sempre que você se vê menor, mais fraco ou mais indefeso, ou então, como a própria palavra diz, mais vulnerável, existe uma questão de acionar o sistema límbico com emoções que são relacionadas principalmente ao medo, a associação com a sensação ou a necessidade de fuga. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, Stephanie. Se você reconhece que existe uma situação em que essa fragilidade ou essa falta, ela está fazendo a diferença, é um momento em que você pode construir algo muito palpável para crescer e construir coisas sólidas. Então, esse medo que a gente traz embutido, e parece que isso é ensinado de geração para geração, muitas vezes esconde a chave do verdadeiro sucesso, porque a partir do momento que eu entendo quem realmente eu sou e para onde eu devo caminhar, não só eu, mas o grupo que eu faço parte, isso me fortalece e isso faz com que eu realmente tome passos verdadeiros em relação ao destino. Chegaram algumas perguntas relacionadas a esse tema através das nossas redes sociais. Já vou pedir para botar aqui na tela. O primeiro veio da Luciene Barbosa. O estresse é uma forma de vulnerabilidade, doutor Fernando? É. A pessoa que tem uma tendência maior a se sentir estressada ou entrar num estado até mesmo de transtorno nessa situação, acaba sendo uma pessoa que tem características individuais de mais vulnerabilidade. Agora, um ambiente onde ele é favorável para que o estresse aconteça de uma forma coletiva, coloca todas as pessoas, mesmo aquelas mais resilientes, numa situação de vulnerabilidade. Então aqui a gente sempre precisa usar o microscópio e ao mesmo tempo a luneta. A gente precisa ver
o pequeno, que acaba sendo a realidade de cada indivíduo, e também o coletivo. Não sei se você me entendeu. Não adianta nada uma pessoa ser resiliente, ter uma autoestima boa, não estar numa situação vulnerável em relação à manifestação do estresse, mas você coloca ela dentro de uma panela de pressão, numa situação de muita cobrança, de competitividade. Pode ser que, na verdade, ela possa ser considerada vulnerável nesse olhar coletivo por estar nessa situação, Stephanie. Olha a segunda pergunta, que veio da Amanda Alves. Como é que eu identifico a minha vulnerabilidade? E, além disso, ela é líder. Olha a situação da Amanda. Como é que ela faz para identificar a vulnerabilidade no time dela? E como é que ela aborda esse assunto com os liderados pela Amanda? Bom, isso aqui é um trabalho incrível, né? Só da pessoa pensar sobre isso e falar sobre isso, ela já está a muitos passos lá na frente. Bom, o primeiro critério a utilizar é tentar entender o que está acontecendo ao seu entorno. A gente precisa, de fato, reconhecer as pessoas e entender que nós temos demandas no campo do trabalho, dos estudos, da família, da saúde, do próprio corpo físico, da necessidade de lazer, da necessidade de saúde financeira. E olhando todos esses critérios, junto com a própria questão social, né, Stephanie, com a história de cada pessoa, de cada comunidade, de cada cidade, de cada estado e, consequentemente, também de cada país, você consegue, na verdade, identificar ali naquele meio pessoas que estão mais numa situação de vulnerabilidade, ou se você está no momento da sua vida de maior vulnerabilidade ou não. E entender como oportunidade também, né? Exato, porque é um momento de transformação. Se eu entendo que existe essa situação de, entre aspas, desvantagem, quais são os passos que eu preciso seguir ali para frente? Mas eu acho bárbaro, só da pessoa pensar sobre isso e trazer, como a Amanda Alves está fazendo aqui, e trazer isso à luz, já mostra um olhar diferente, um olhar digno de um líder. Que legal, Amanda. Obrigada pela sua pergunta, parabéns também. Vamos para a próxima. A Elizabeth Pestana agora quer saber do senhor, pessoas com vícios nocivos aí, como tabagismo, alcoolismo, abuso de drogas, são pessoas mais vulneráveis também? Mais uma vez, do ponto de vista concreto, sim. Vamos falar de saúde do corpo físico. Elas estão se colocando num ponto da balança de maior tendência de desequilíbrio. Ou seja, tem ali a beiradinha do abismo, elas estão andando mais próximas dessa região. Porque a gente sabe que o alcoolismo, o tabagismo, a utilização de entorpecentes e drogas ilícitas, na verdade, produzem uma situação mais favorável para a manifestação das doenças. Então, mesmo que elas estejam saudáveis, e geralmente quando começam isso, do ponto de vista físico, orgânico, elas estão se colocando numa situação desfavorável e mais vulnerável, mesmo tendo uma genética talvez mais positiva. Assunto importantíssimo, renderia um novo dia inteiro só para a gente falar de vulnerabilidade. Mas vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto. Muito obrigada a você que participou aqui com a gente. Continue mandando aí suas perguntas. Vamos para o próximo assunto. Um marca-passo de uma empresa multinacional promete ser o menor equipamento do tipo em todo o mundo. Ele tem o tamanho de uma cápsula de vitamina. Esse marca-passo também tem o diferencial de não apresentar nenhum fio com eletrodos. E aí, doutor Fernando, vamos começar lá do zero, né? O que é exatamente um marca-passo? Qual é a função? Quem precisa de um marca-passo? Bom, quando a gente fala aqui do funcionamento do coração, nós entendemos que ele tendo 4 cavidades e 2 circulações, uma circulação que leva sangue para o pulmão, para acontecer a oxigenação, e uma maior que leva sangue para todo o organismo, nós precisamos entender que é necessário ritmo para que nós tenhamos o que a gente chama de sístole, quando existe a contração dos ventrículos, e a diástole, quando se relaxa. Bom, para que isso aconteça, existe um sistema nervoso interno do próprio órgão que dispara de uma forma organizada o estímulo elétrico para que o miocárdio, que é o músculo cardíaco, responda de uma forma satisfatória. Quando existe uma alteração desse ritmo, nós temos um problema, Stephanie. Pode faltar sangue a montante e pode existir represamento de sangue a jusante também. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma necessidade, do ponto de vista elétrico, de ajudar esse paciente a fazer o seu coração bater dentro do próprio ritmo. Existem drogas que podem ajudar, mas muitas vezes você precisa de um estímulo externo que dá, na verdade, ali aquela entrada de energia no momento adequado, além de fazer a leitura se esse ritmo não está funcionando de forma correta. Então aqui a gente tem uma explicação, Stephanie, de como, na verdade, são colocados marca-passos tradicionais. Basicamente é feita uma incisão na região infraclavicular, embaixo da clavícula, e existe um dispositivo onde tem basicamente um microprocessador e uma bateria de lítio. E através de eletrodos, que são verdadeiros cabos que entram para dentro dos vasos, eles tocam na superfície interna do coração e fazem a leitura. Se esse ritmo que eu estou contando para você está funcionando de forma adequada ou se é necessário então soltar um disparo para corrigi-lo. Então isso é o que a gente já tem há mais de 50 anos e muitas pessoas vivem graças a isso. Agora a grande novidade é essa que você falou.
Um dispositivo do tamanho de uma cápsula de vitamina de 2 centímetros, com 2 gramas, que pode ser utilizado em pacientes que não se encaixam nesse procedimento convencional, tem uma duração de 12 anos. E aí, Stephanie, o mecanismo de colocar ele é totalmente diferente. Através de uma abordagem direta num vaso periférico, na femoral, esse dispositivo ele é levado até a cavidade interna do coração e sem fios, ele tocando na sua parte interna, ele faz todo esse trabalho. Então está aqui a grande mágica dessa inovação na medicina. E qual então é a grande vantagem desse novo marca-passo, né, que a medicina está trazendo? É a forma como ele é implantado, é o tamanho, é a ausência de fios? Bom, o conceito ele é totalmente inovador e assim, você pode imaginar, eu não preciso fazer uma incisão para colocar uma bateria que de alguma forma, por menor que seja, vai ficar evidente. Dispensa a necessidade da existência dos cabos. E a gente sabe que a existência de cabo faz com que exista um risco maior de infecção e problemas referentes à própria coagulação. Então, eu consigo colocar em pacientes que, por exemplo, têm um problema renal crônico, pacientes com câncer, pacientes que estão realmente numa situação tão depauperados e precisam de uma abordagem menos agressiva, de uma forma muito mais direta. Como é legal a gente sempre trazer aqui para você os avanços da medicina, né? Para quem precisa. Doutor Fernando, muito obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Stephanie. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.